Olá meus amigos, eu estou muito feliz de estar aqui para falar de novo da resolução 1342 do Ministério Público de São Paulo. A gente está aqui, se não me engano é a nossa sexta aula, né, da resolução. Fizemos o último vídeo agora recentemente, na data de ontem, né, dia 23 de maio, hoje 24 de maio, estou fazendo o segundo vídeo. Sempre deixando claro para você que enquanto a gente não tem o edital, eu estou colocando tudo o que é possível de ser perguntado. E é claro que eu não estou aqui vindo aqui despejar um conteúdo para você que depois você não vai conseguir assimilar. Por isso que eu estou fazendo aqui devagar, em paz. Quando sair o edital, eu sempre falei isso para outros concursos. Quando sair o edital, aí a gente pisa no acelerador ou faz um outro jeito de aula, tá? Então, acho bem importante isso para você. Então, olha só, a gente está falando aqui de procedimentos, né? Então, a resolução 1342, ela trata do que vai ser feito quando houver notícia de fato, procedimento preparatório para o inquérito civil, o próprio inquérito civil, né? Então, nós vimos no vídeo passado, nós somos até o artigo, só para conferir aqui, até o artigo 22, né? Então a gente terminou essa parte aqui até o artigo 22, prazo de conclusão. Agora a gente está na parte de incompatibilidades. E aí a primeira coisa que eu quero que você se lembre é que o que são incompatibilidades? Incompatibilidade de quem? Eu acho que é importante que você saiba disso também. No primeiro momento, é importante que eu diga para você que as incompatibilidades são situações em que o presidente do inquérito civil, quem é o presidente do inquérito civil? O promotor de justiça. Ele vai ter ali uma possibilidade de impedimento ou de suspeição. Tá? Então olha só o que diz o artigo 23, já grifei aqui o que é importante para você não esquecer. Ó, incompatibilidades, né? Capítulo 5º. No artigo 23, o presidente do inquérito civil, ou seja, o promotor de justiça, havendo causa suficiente, declarará em qualquer momento seu impedimento ou sua suspeição. Professor, e aí quais são as hipóteses de impedimento ou suspeição? Aquelas mesmas lá do processo civil, tá? Então, onde que nós vamos buscar isso? A gente vai buscar isso lá no processo civil. Se você quiser, eu vou até colocar aqui depois um link com as aulas sobre impedimento e suspeição do processo civil, já na parte aqui da descrição deste canal para você, se você quiser se recordar, eu vou colocar os links desses vídeos, tá bom? Eu vou colocar, depois que eu colocar esse vídeo no ar, depois eu vou lá e coloco para você esses vídeos que a gente já tem aqui no canal, que nós estudamos para o concurso de escrevente, mas o conhecimento é o mesmo, tá? Então, o presidente do inquérito civil, ou seja, o promotor de justiça, havendo causa suficiente, declarará. O que é o declarará? Ele mesmo vai dizer que é impedido ou que é suspeito. Então declarará em qualquer momento, então pode ser em qualquer fase da investigação, em qualquer fase do inquérito civil. Então, ó, em qualquer fase do inquérito civil, o próprio promotor de justiça pode reconhecer que é impedido ou suspeito, tá? Então isso são as incompatibilidades. Então o que são as incompatibilidades? O reconhecimento do impedimento ou da suspeição do promotor de justiça. Desculpe. Então a primeira coisa é essa. Então o próprio promotor diz que é impedido ou que é suspeito. Ok. Só que aí, veja só, então quando que o promotor faz isso? Ele pega o inquérito, ele começa a ver, ele começa a perceber que quem vai ser efetivamente investigado é alguém que, por exemplo, é um parente dele, ou é alguém que é um amigo íntimo dele, ou é alguém contra quem ele já teve um processo antes, né? Um processo pessoal, não é que o promotor já processou aquela pessoa como membro do Ministério Público, não. Às vezes o cara um dia bateu já no carro dele e ele já teve um processo contra esse cara, já processou, pediu uma indenização. Então veja, esse tipo de coisa é importante. Se o promotor perceber, o promotor não pode ter apego, né, à investigação. Isso é muito importante, porque a investigação não é dele especificamente, é da instituição, é do Ministério Público. Então se, porventura, ele percebe que ele está ou estaria impedido ou ele seria suspeito,
de atuar naquele inquérito civil, então neste caso ele sai, ele mesmo diz que ele sai daquele expediente, tá? Então ele está se declarando impedido ou suspeito. Pois bem, além de esse reconhecimento do próprio promotor poder acontecer, é possível que a parte que está sendo investigada também faça essa alegação. Então, uma coisa é o promotor dizer, ele olha em tudo ali, ele percebe que ele é impedido ou suspeito. Agora, pode ser que ele não diga que é impedido ou suspeito, mas pode ser que a pessoa que está sendo investigada, o interessado, e aqui a própria norma diz o interessado, então ó, em qualquer momento da investigação, da tramitação da investigação, o interessado poderá arguir é alegar, né, o impedimento ou a suspeição do presidente do inquérito civil, ou seja, do promotor de justiça, tá? Então também bem importante. Ou seja, quais são as duas formas de haver o reconhecimento do impedimento ou da suspeição? Ou quais são as formas de reconhecimento das incompatibilidades? A gente já sabe que incompatibilidades é impedimento ou suspeição. Primeiro, o próprio promotor declara, e aí ele se afasta daquele inquérito civil, coloca ali um substituto, tá tudo bem. Ou o próprio interessado pode, então em qualquer momento na investigação, o interessado poderá arguir, alegar o impedimento ou suspeição do presidente do inquérito civil, ou seja, do promotor de justiça, tá? Considera-se interessado, agora a gente tem aqui uma tradução, né? Considera-se interessado quem? Aquele em face de quem, ou seja, aquele contra quem. Às vezes a lei traz umas palavras que talvez você não tenha muita familiaridade. Então quando alguém, você diz assim, em face de quem, é contra quem, pode ser proposta ação civil pública. Então interessado é a pessoa contra quem pode ser proposta ação civil pública. Faço sempre esse caminho para você, quero que você lembre-se disso. Após o término, então lembrar de que após o término do inquérito civil, se não for caso de arquivamento, o promotor de justiça poderá ajuizar uma ação contra o investigado, que é chamada uma ação judicial, tá? Vou até colocar aqui, por mais que já o ajuizar possa dar esse entendimento, mas se você não é do direito, você não é obrigado a saber disso, por isso que eu estou trazendo, né? Poderá ajuizar uma ação judicial contra o investigado, que é chamada de ação civil pública, tá? Então é por isso, só para você se lembrar. Então, entenda uma coisa, se o promotor pode, lá na frente, ele pode entrar com essa ação, ajuizar esta ação judicial chamada de ação civil pública, é claro que essas investigações, já de início, elas têm que buscar sempre o máximo de imparcialidade, né? Então, por que eu alego impedimento ou suspeição se eu for promotor, ou a parte mesmo pode, o interessado mesmo pode alegar isso, pode arguir isso, para que ninguém diga que aquela investigação feita no inquérito civil é uma investigação feita por alguém que quer beneficiar o investigado ou que quer perseguir o investigado. Então essa é a ideia, tá? Então, o interessado é a pessoa contra quem pode ser proposta a ação civil pública, tá? Então lembrar de que após o término do IC, do inquérito civil, se não for o caso de arquivamento, o promotor de justiça pode ajuizar uma ação judicial contra o investigado, que é chamada de ação civil pública. A pessoa contra quem poderá ser ajuizada esta ação é a mesma pessoa que está sendo investigada no inquérito civil, tá? Chamada de interessado, tá? Então essa é a ideia. Então o interessado pode, e o interessado é o cara que pode ser processado lá na frente pelo Ministério Público,
Então o interessado pode arguir, dizer que o promotor é impedido ou suspeito, ou o próprio promotor, já percebendo que tem alguma situação ali de impedimento ou suspeição, ele já pode declarar esse impedimento ou suspeição. Nossa, professor, mas será que o promotor, por que ele então começou o procedimento? Né? Eu já sei que muita gente vai perguntar isso, né? Por que se ele sabe que ele é impedido ou suspeito, por que ele começou? Porque às vezes novas pessoas aparecem durante as investigações, tá? Então é só por isso. Então olha só, agora vamos continuar, artigo 25. A arguição de suspeição ou impedimento, veja, arguição, a gente está falando da alegação feita pelo interessado. A alegação feita pelo interessado. Ou, entenda, o investigado. Para ser conhecida, para ser apreciada, deve ser formulada em peça própria, acompanhada das razões e instruída com prova do fato constitutivo do alegado. Ou seja, em resumo, a pessoa que vai alegar isso, que é o interessado, não basta simplesmente ele chegar lá na promotoria e dizer o seguinte: ó, promotor, eu sei que o senhor é suspeito. Não, peraí. Tem uma formalidade a ser feita, a ser seguida. Qual é essa formalidade? Esta arguição, que é esta alegação de impedimento ou suspeição feita pelo investigado, para que ela possa ser apreciada por quem? Pelo próprio promotor, ela deve ser formulada em peça própria. E aqui peça própria entenda como uma petição própria, tá? Então por escrito, por meio de uma petição que vai ser juntada no inquérito civil. E esta petição, claro, vai ter as razões, os motivos para apontar um impedimento ou suspeição, certo? E vai ser instruída, vai ser acompanhada com prova do fato constitutivo do alegado. Então olha só, o interessado não pode alegar, arguir um impedimento ou suspeição de qualquer jeito. Precisará fazer uma peça própria, que é uma petição, e justificar o porquê dessa alegação, tá? Então essa é a ideia, traduzindo aqui para você. Artigo 26. Recebidas as razões e eventuais provas, veja, como que você, imagina que você está dizendo que fulano de tal é amigo de alguém ou é inimigo de alguém. Você pode, por exemplo, pegar uma postagem de uma rede social. Estou aqui com o meu grande amigo, amigo do peito, amigo mais chegado do que irmão, sabe esse tipo de coisa? Ou então, às vezes você tem uma postagem lá numa rede social, por exemplo, em que o cara está descendo além, então o promotor está descendo além em alguém lá e dizendo, olha, essa pessoa aqui eu não tenho vontade nem de sentar na mesma mesa que ele, eu não tenho vontade nem de entrar no mesmo elevador que essa pessoa, etc. Estou dando, claro, título de exemplo aqui para você, né? Então, isso vai precisar ser provado, porque sempre, a gente já falou em processo penal e processo civil, que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, a pessoa que está alegando que existe um motivo para impedimento ou para suspeição, precisa provar isso nos autos. Tá? Recebidas as razões e eventuais provas, serão elas autuadas em apartado. O que significa isso? Elas vão ficar numa pastinha à parte. Então, hoje tudo é digital, né, amigos? Mas se isso ainda fosse um inquérito civil físico, no papel, você teria uma pastinha do inquérito civil e uma pastinha à parte, em apartado. Tá? Então, essa é a ideia. O presidente do inquérito civil, ou seja, o promotor de justiça, lançará nos autos da exceção, ou seja, no lugar em que está a
petição de impedimento ou suspeição. Então, o presidente do inquérito civil, ou seja, o promotor de justiça, lançará nos autos da exceção, ou seja, no lugar em que está a petição de suspeição, que é a que está autuada aqui em apartado, certo? Vou até colocar com a mesma cor. Aqui, ó, nos autos da exceção, esta exceção, o interessado peticionou, juntou as provas e isso foi colocado numa outra pastinha, certo? Então agora aquela outra pastinha vai para o promotor decidir. Vai para o promotor se manifestar. Então, é isso que está no artigo 27. O presidente do inquérito civil, ou seja, o promotor de justiça, lançará nos autos da exceção, no lugar em que está a petição de impedimento ou suspeição, nos autos apartados, no prazo de 5 dias, ele vai lançar uma manifestação fundamentada. E aí ele tem duas possibilidades. E eu não preciso nem dizer para você que uma das possibilidades é o promotor recusar a alegação. E a outra é ele concordar com a alegação do interessado. Então, antes de a gente ver as hipóteses, entenda, a pessoa, primeiro, o promotor pode fazer isso da cabeça dele, ok. Aí o interessado nem vai participar disso. Então o promotor já, entendendo que ele é impedido suspeito, ele mesmo já manda isso para o seu substituto legal. Ok. Se é o interessado que está fazendo esta alegação, o interessado tem um jeito certo de fazer isso por meio de uma petição, de uma peça própria, junta ali os fundamentos, as razões e também junta documentos. Isso vai ser encartado, autuado em apartado, em outros autos, né? Pois bem, esses outros autos vão para o promotor de justiça. E o promotor vai ter que se manifestar sobre aquela alegação que foi feita pelo investigado, pelo interessado, sobre ele ser ou não suspeito ou impedido. A primeira possibilidade é de o promotor olhar para aquilo e dizer o seguinte: não, eu não sou nem impedido e nem suspeito. Então a primeira opção, ele tem que fazer isso em 5 dias, né? Ele vai recusar a suspeição ou impedimento. E a outra possibilidade é ele concordar. Se ele concordar, o que vai acontecer? Ele vai mandar os autos para o seu substituto automático. Só que se ele recusar a alegação feita pelo interessado, paira ainda uma dúvida, né? Porque veja só, é a palavra de um contra a palavra do outro. Então qual é a solução que a resolução dá? Ela diz o seguinte, ó, quando o promotor concorda, vamos fazer o seguinte, se eu já estou concordando que eu sou impedido, que eu sou suspeito, já mando isso para o meu substituto automático. Para de existir qualquer tipo de dúvidas com relação à conduta do promotor, porque ele já mandou para outra pessoa, para o seu substituto. Então o que eu quero que você entenda, que você raciocine na hora da prova? Se tem uma pessoa que está dizendo que o promotor é impedido ou suspeito no inquérito civil, das duas uma, ou o promotor vai concordar, e se ele concordar, isso já vai ser mandado, os autos da investigação vão ser mandados para o substituto automático, que não vai ser impedido nem suspeito, a princípio, certo? Então veja, você cessa qualquer tipo de dúvida, porque se o promotor reconhece, cessam as dúvidas, ninguém vai poder levantar qualquer tipo de suspeita, né? Nenhum tipo de desconfiança com relação a este inquérito civil. Mas se o promotor recusar a alegação, como a palavra dele não é a palavra final, porque você tem a palavra do investigado e tem agora a manifestação do promotor, isso vai precisar ser mandado para o Procurador-Geral de Justiça. Então, quando o promotor recusa a alegação de suspeição e impedimento, vão ser remetidos os autos em 3 dias ao Procurador-Geral de Justiça, para que o Procurador-Geral de Justiça decida. Decida o quê? Decida que, se for o caso, o promotor realmente que está sendo ali impugnado, me perdoem quem for do direito, mas só para que quem não é do direito entenda, né? O promotor que está sendo impugnado, que está sendo contestado ali, está sendo alvo dessa alegação de impedimento ou suspeição,
o Procurador-Geral de Justiça vai dizer, não, realmente ele é impedido, realmente ele é suspeito. Ou o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, vai dizer, não, aqui não tem nada, aqui não tem nenhum problema, o promotor aqui não é nem impedido nem suspeito. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a primeira possibilidade é o promotor de fato recusa, e quando isso chega no Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça diz, realmente o promotor nem é impedido, nem é suspeito, ele pode tocar o barco aqui. Ou então, o Procurador-Geral de Justiça olha aqui e fala, opa, peraí, realmente o promotor aqui é impedido ou suspeito. Então são essas as possibilidades. E aí, claro, né, no caso do inciso 1º deste artigo, ou seja, no caso da recusa, o Procurador-Geral de Justiça poderá, sendo relevante a fundamentação da arguição de suspeição ou impedimento, o Procurador-Geral de Justiça pode suspender o andamento do inquérito civil até pronunciamento definitivo. Então veja, pode ser que aquilo que foi falado sobre impedimento ou suspeição em relação ao promotor, que o promotor não atendeu, o Procurador-Geral de Justiça, quando receber os autos, o que ele pode fazer? Ele pode suspender o andamento do inquérito civil até o pronunciamento definitivo. Então, até ele dizer, até ele chegar à conclusão de que realmente há impedimento ou suspeição ou não há impedimento ou suspeição. Tá? E aí, claro, aplicam-se as disposições deste capítulo no que couber aos procedimentos preparatórios de inquérito civil e notícias de fato. É claro, né? Se existe esta sistemática para o inquérito civil, que é a investigação mais ampla, mais completa, também vai caber para o procedimento preparatório de inquérito civil e para notícias de fato. Então, o que eu quero que você entenda aqui, que poderia ser uma pergunta de concurso. Estou gravando isso antes de o edital sair, antes da prova, hein? E dizem aí que eu tenho habilidade para ver onde estão as questões. Aconteceu isso na prova da Polícia Civil, né? Quem fez a prova, se vocês olharem aí os últimos vídeos, as pessoas vieram até comentar, professor, você falou que isso ia cair, caiu mesmo, então, né? É porque basta você pensar como examinador, né? Basta você pensar como o examinador pensaria. Ou uma pergunta que poderia estar para você na prova. Olha só, quando é feita a alegação de impedimento ou suspeição por parte do investigado, se o promotor recusar esta alegação, o interessado precisa recorrer? Olha a pergunta. Então, vou fazer a pergunta aqui para você, para a gente terminar esse vídeo. Questão. Quando o interessado, investigado, alega o impedimento ou suspeição do promotor e então, impedimento ou suspeição do promotor, que por sua vez recusa tal alegação, é necessário que o interessado faça um recurso para que o inquérito civil chegue ao Procurador-Geral de Justiça? Você entendeu o que eu estou perguntando? Então, olha só, o cara fez, o interessado, o investigado, fez lá a petição, tudo certinho, alegando impedimento ou suspeição do promotor. E o promotor recusou essa alegação. A pergunta é necessário que este interessado agora faça um recurso para que isso chegue ao Procurador-Geral de Justiça? E a resposta é um sonoro não. O envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça é automático, não sendo necessário nenhum recurso por parte do investigado ou interessado. Cara, se eu fosse examinador, a minha pergunta do concurso estaria aqui. Se isso aqui estiver no seu edital,
Eu perguntaria isso, porque eu colocaria lá uma das alternativas. Caso o promotor de justiça recuse a alegação de impedimento ou suspeição, o interessado terá o prazo de 3 dias para recorrer ao Procurador-Geral de Justiça. Não. Errado. Por quê? Porque se o promotor recusa, de imediato é um dever do promotor mandar esses autos para o Procurador-Geral de Justiça, para deliberação, para decidir se é ou não impedido ou suspeito. Tá? Por favor, preste atenção nisso. Então, remetendo os autos significa, ou seja, não precisa de recurso por parte do interessado. Cara, a pergunta da prova está aqui. Por quê? Porque o resto aqui é meio água com açúcar. Não digo que é exatamente fácil, né? Porque é claro que não existe coisa óbvia aqui. Então, você entender que o promotor pode, de ofício, por iniciativa dele, alegar que é impedido ou suspeito, beleza. O cara que está sendo investigado, que pode ser contra ele depois proposta uma ação civil pública, ele também pode alegar esse impedimento de suspeição? Meio que fácil isso, né? O ponto que me parece o mais relevante é esse aqui. Que o promotor vai atuar e vai decidir em 5 dias, lá nos autos da exceção, se ele vai concordar com o investigado, dizendo, nossa, realmente eu sou impedido, nossa, realmente eu sou suspeito. Ou ele vai recusar, vai falar, não, o investigado está viajando, ele está querendo criar aqui um cenário e não tem nada a ver, eu não sou impedido e nem sou suspeito. Veja, o cara, ele fez o pedido para que o promotor reconhecesse, o promotor recusou. Na nossa cabeça, a ideia seria o quê? Pô, se o cara perdeu aquilo ali que ele quis, né, porque não foi aceito, então talvez ele tivesse que recorrer. E não. A norma aqui, a resolução diz que não há necessidade de nenhum recurso por parte do interessado. É uma atribuição do promotor remeter isso ao Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Então, este é o ponto que, na minha opinião, teria muita cara, muito cheiro e muito jeito de concurso, tá bom? Então, se eu fosse fazer uma prova, eu estaria muito atento para essas questões. E aí, claro, a última informação, então, no caso de recusa do promotor, só para lembrar, o Procurador-Geral de Justiça pode, sendo relevante a fundamentação, ele pode suspender o andamento do inquérito civil. Então, no caso de recusa, tá? Então, o promotor recusou e aí o que estava já na petição que foi, enfim, feita pelo interessado era tão importante, mas tão importante, que o Procurador-Geral de Justiça, ao receber os autos, ele diz o seguinte, opa, vamos parar tudo aqui. Para tudo. Então, ele suspende o andamento do inquérito civil. E aí, lembre-se de uma coisa, enquanto estiver suspenso este inquérito civil, não vai correr aquele prazo para a sua conclusão, tá bom? Então, lembre-se disso também, que existe, segundo a indicação da resolução, o prazo é de 1 ano, que pode ser prorrogável, né? Então, pensa que você já tem lá 11 meses, né, de inquérito civil, e aí no 11º mês, no mês número 11, há todo esse imbróglio aqui, né? Aí, veja, durante esta suspensão, imagina que demore 4, 5 meses, né? Então, durante toda essa suspensão, o prazo também fica suspenso, tá bom? Só vai voltar a correr aquele 1 mês, aquela tripinha de 1 mês que estava faltando, só lá para frente, quando isto já tiver uma decisão do Procurador-Geral de Justiça. Tá bom, meus amigos? Então, eu vou terminar por aqui esse vídeo. Faço isso aqui com cuidado, com detalhes, porque quando eu vejo que tem alguma coisa que pode passar a perna em vocês, eu prefiro falar assim com mais cuidado. Tá bom? Fico muito agradecido a você que está aqui. A minha ideia é, professor, você vai fazer vídeo todo dia da resolução? Não sei, tá? Por quê? Por que não? Né? Eu não consigo, por vezes, fazer uma programação um pouco mais longa, mas a minha ideia é sempre que possível estar aqui. Então eu peço que, se você puder se inscrever no canal, isso me ajudaria muito, porque eu sei, né, aparecem umas propagandas aí que podem até te incomodar, mas essas propagandas, elas remuneram o professor aqui, né? Então, quando essas propagandas aparecem,
eu estou ganhando ali alguns centavos, né? Então é claro, né, muitas pessoas assistindo, etc e tal, isso, claro, ajuda também o professor. Agora, além disso, se você quiser as anotações desta aula aqui, e também, se você quiser ter acesso a tantas outras coisas que a gente já tem para o concurso de oficial de promotoria, eu já tenho algumas aulas lá no ambiente fechado, se você quiser, clique também no link que está logo aqui embaixo para você entrar lá no Base Jurídica, tá? E vou dizer uma coisa para vocês, quando estava aberto o concurso da Polícia Civil, eu falei a mesma coisa e repito o que falei lá, né? Quem entrar no Base Jurídica no plano anual vai ganhar de brinde já a super revisão, que vai ser sempre feita ali uns 10 dias, uma semana antes da prova, quando a prova estiver marcada. Mas a super revisão é entre aspas, um produto à parte, né? Então, quem entra no plano anual, que me dá esse prestígio de entrar no plano anual, você já vai ter acesso à super revisão. Então a super revisão, o mesmo conteúdo que eu vou colocar para quem quiser comprar a parte, para quem não está nesse plano anual, você já vai ter. Então você vai ganhar de brinde isso. E claro, além de tudo isso, além dos materiais que eu produzo aqui durante as aulas e além das aulas que a gente já tem lá, a gente vai retomar também as questões e eu estou pensando até em, por vezes, em vez de fazer questões, já fazer mini revisões, o que eu acho bem legal também. Tá? Então, e claro, a mini revisão não vai substituir a super revisão antes da prova, porque daí tem um monte de coisa junta, né? Então, este é o ponto. Eu quero convidar você, se você quiser entrar no plano anual, vai pagar R$20 por mês, 20 conto por mês, tá? No plano anual. Se você quiser entrar no plano mensal, também não tem problema, aí você fica quanto tempo você quiser sem fidelidade, aí é R$30 por mês, mas eu gostaria muito que se você pudesse entrar, você se ajudaria, você também me ajudaria e todos nós ficaríamos felizes, né? Então, fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, eu fico muito feliz pelo carinho aqui dos alunos, porque muitos alunos estavam aqui no canal inscritos tal, mas como eu estava só colocando vídeos da Polícia Civil, até eu percebi que o número de visualizações dos vídeos da Polícia Civil foi um pouco menor, né? Mas bastou que eu colocasse as aulas, de novo as visualizações dos vídeos elas sobem, né? Então isso também me deixa bastante feliz, porque eu sei que agora eu estou falando com as pessoas que já estavam aqui há muito mais tempo, que estavam me seguindo há mais tempo, e então eu espero realmente, meus amigos, estar à altura e espero realmente passar aqui todo o conteúdo que estiver à disposição, tudo que eu puder fazer para realmente trazer todo o conhecimento para você fazer a sua prova na parte de direito sem problemas. Professor, em matemática, em informática e português, então, a minha parte aqui é direito. E direito é uma grande parte da prova. Se você conseguisse gabaritar o direito, você já vai ter um passo muito à frente. Mais para frente eu até penso, eu conheço professores e tal, e até mesmo uma vez na parte do concurso de escrevente eu até me aventurei a colocar lá algumas questões resolvidas. Por enquanto a minha parte vai ser direito, tá bom? Então, mas eu acho que já é muito importante para você, para a hora da sua prova. Tá bom? Não é só direito que cai, todo mundo sabe, né? Mas a depender de mim, o que estiver ao meu alcance, eu quero que você gabarite a parte de direito, tá bom? Então, fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!